23 de maio de 2022, segunda-feira. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui, mais uma vez, para divulgarmos as obras de Allan Kardec. Estamos lendo o que é o Espiritismo e estamos no capítulo 33 da biografia de Allan Kardec. Mas antes de iniciarmos esse trabalho, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, pelo privilégio da vida e pelo privilégio da saúde e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Quero agradecer a Jesus pela companhia e agradecer aos amigos espirituais que nos inspiram durante o dia e a noite e nos dá o melhor caminho, nos oferece o melhor caminho e nos oferece as oportunidades de poder transmitir aos nossos irmãos tudo aquilo que aprendo com eles. A biografia de Allan Kardec, no capítulo 33, a pedido dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, Allan Kardec fez, em setembro e outubro, uma longa viagem de propaganda, semeando por toda parte a boa nova e prodigalizando conselhos, mas somente aos que lhe os pediam. O convite feito pelo grupo lyonese estava subscrito por 500 assinaturas. Uma publicação especial deu conta dessa viagem de mais de 6 semanas, durante a qual o mestre presidiu a mais de 50 reuniões em 20 cidades, onde por toda parte foi alvo do mais cordial acolhimento e se sentiu feliz por verificar os imensos progressos do Espiritismo. A respeito das viagens de Allan Kardec, como certas influências hostis houvessem espalhado o boato de que eram feitas à expensa da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, sobre cujo orçamento igualmente ele sacava de antemão todos os seus gastos de correspondência e de manutenção. O mestre rebateu assim essa falsidade. Aspas. Várias pessoas, sobretudo na província, haviam pensado que os gastos com essas viagens corriam por conta da Sociedade de Paris. Vimos-nos forçados a refutar esse erro, quando a ocasião se apresentou. Aos que pudessem ainda partilhar dessa opinião, lembramos o que foi dito em outra circunstância, número de junho de 1862, que a sociedade se limita a prover as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse formar um capital, teria de visar um número, e é o que não faz, e nem quer fazer, pois seu objetivo não é a especulação, e o número nada acrescenta à importância de seus trabalhos. Sua influência é toda moral, e o caráter de suas reuniões dá aos estranhos a ideia de uma assembleia grave e séria. Eis o seu mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela custear semelhante despesa. Os gastos de viagem, como todos os necessários às nossas relações com o Espiritismo. As nossas relações com o Espiritismo são cobertos por nossos recursos pessoais e por nossas economias, acrescidos do produto de nossas obras.
sem o que não seria impossível acudir a todas as despesas consequentes à obra que empreendemos. Dizemos isso sem vaidade, unicamente em homenagem à verdade e para edificação dos que imaginam que entesouramos. Revista Espírita, novembro de 1862. Em 1862, Allan Kardec fez também aparecer uma refutação às críticas contra o espiritismo no ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. Em abril de 1864, publicou a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sem sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. O título dessa obra foi depois modificada e é hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveitando-se da época de férias, Allan Kardec fez em setembro de 1864 uma viagem a Antuérpia e a Bruxelas, expondo aos espíritas belgas o seu modo de ver acerca dos grupos e sociedade espírita. Recordo que já havia dito em Lyon, em 1861, aspas, vale mais, portanto, haver em uma cidade 100 grupos de 10 a 20 adeptos, em que nenhum se arrogue a supremacia sobre os outros, do que uma única sociedade que a todos reunisse. Esse fracionamento em nada pode prejudicar a unidade dos princípios, desde que a bandeira é uma só e que todos se dirigem para o mesmo fim. Fecha aspas. As sociedades numerosas têm sua razão de ser sob o ponto de vista da propaganda, mas quanto aos estudos sérios e continuados, é preferível constituírem-se grupos íntimos. No dia 1º de agosto de 1865, Allan Kardec fez aparecer uma nova obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no qual são mencionados numerosos exemplos da situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivaram essa situação. Os admiráveis êxitos do Espiritismo, seu desenvolvimento quase incrível, criaram-lhe inúmeros inimigos, e a proporção que ele se foi engrandecendo aumentou também a tarefa de Allan Kardec. O mestre possuía uma vontade de ferro, um poder de combatividade extraordinário. Era um trabalhador infatigável. De pé, em qualquer estação, desde as 4h30 da manhã, respondia a tudo, às polêmicas veementes dirigidas contra o Espiritismo, contra ele próprio, as numerosas correspondências que lhe eram dirigidas, atendia a direção da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a organização do Espiritismo e ao preparo de suas obras. Esse excesso físico e intelectual esgotou-lhe o organismo e repetidas vezes os espíritos precisavam chamá-los à ordem, a fim de obrigá-lo a poupar a saúde. Ele, porém, sabe que não deve durar mais do que uns 10 anos ainda. Numerosas comunicações o preveniram desse termo e lhe anunciaram mesmo que a sua tarefa não seria concluída senão em nova existência, que sucederia a breve trecho a sua próxima desencarnação. Por isso, ele não quer perder ocasião alguma de dar ao Espiritismo tudo o que pode, em força e vitalidade. Em 1867, fez uma curta viagem a Bordeaux, Tours e Orleans. Em seguida, põe novamente mãos à obra
para publicar em janeiro de 1868 a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É das mais importantes essa obra, porque constitui, sob o ponto de vista científico, a síntese dos 4 primeiros volumes já publicados. Allan Kardec ocupa-se em seguida de um projeto de organização do Espiritismo, por meio do qual espera imprimir mais vigor, mais ação à filosofia do que se fez apóstolo, procurando desenvolver-lhe o lado prático e fazer-lhe produzir seus frutos. O objeto constante de suas preocupações é saber quem o substituirá em sua obra, porque sente que o desenlace está próximo. E a constituição que elabora tem precisamente por fim prover as necessidades futuras da doutrina espírita. Desde os primeiros anos do Espiritismo, Allan Kardec havia comprado, com o produto de suas obras pedagógicas, 2.666 metros quadrados de terreno na Avenida Secur, atrás dos Inválidos. Tendo essa compra esgotado os seus recursos, ele contraiu o Crédit Foncier, um empréstimo de 50.000 francos, para fazer construir nesse terreno 6 pequenas casas com jardim. Alimentava a doce esperança de recolher-se a uma delas, na Vila Secur, e torná-la-ia, depois de sua morte, asilo a que se pudessem recolher na velhice os defensores indigentes do Espiritismo. Vamos encerrando por aqui, na data de hoje, contando com a sua presença numa próxima oportunidade. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência e a sua visualização. Seus comentários são de grande importância, pois com ela reduzimos ou acrescentamos algo com o possível melhora desse nosso pequeno trabalho. Muita paz a todos, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho. Que Deus, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Muito obrigado, amigos, e até uma próxima oportunidade.